E vamos agora trazer novidades sobre as investigações sobre manipulações de jogos de futebol por conta de apostadores criminosos. Para quem não sabe, a Operação Penalidade Máxima investiga o envolvimento de jogadores profissionais, muitos da Série A do Brasileirão, com esses apostadores para manipular partidas em benefício próprio. Por isso eu vou chamar agora nosso repórter de esportes aqui do Metrópolis e meu xará, Rafael Costa. E aí, Rafa, tudo bem? Olá, Rafa. Boa tarde à nossa audiência. Como é que tá? Ontem a gente conversou com um advogado que explicou pra gente a diferença da punição criminal da punição esportiva. E a gente acabou de soltar a notícia de que o Tribunal de Justiça Desportiva está analisando suspender esses jogadores denunciados na operação a partir da semana que vem. Explica pra gente isso, qual vai ser a possível punição para esses jogadores e quem são eles? Rafa, inicialmente são 15 jogadores, que foram identificados e já colocados como envolvidos nesse esquema, que tinham um envolvimento comprovado. O STJD vai, de forma preliminar ali, afastar eles por 30 dias de qualquer tipo de competição. Eu estou aqui com a lista. O Eduardo Bauerman, do Santos, o Gabriel Tota, do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, o Paulo Miranda, que está sem clube, o Igor Cariús, do Sport, o Vitor Ramos, da Chapecoense, o Fernando Neto, do São Bernardo, o Matheus Gomes, que está sem clube, o Romário, ex-Vila Nova, que é justamente ele, o estopim, é por causa dele que se tem conhecimento lá no final do ano passado desse esquema, o Joseph, da Tombense, o Mateuzinho, do Cuiabá, que era de Sampaio Corrêa, o Gabriel Domingos, também do Vila Nova, o Alan Godoy, do Sampaio Corrêa, o André Queixo, do Ituano, o Igor Catatal, que está no Sepahan, do Irã, não sei se é esse mesmo nome, mas... e o Paulo Sérgio, do Operário do Paraná. Então, assim, de uma forma preventiva, esses jogadores vão ser afastados por 30 dias. Vale lembrar que, assim, já foram identificados mais jogadores, mas é necessário ter muito cuidado, porque como a investigação ainda está sendo feita, é necessário entender quem foi só citado, quem de fato foi procurado. Uma coisa é certa, Rafa, o STJD também já está avaliando suspender jogadores que foram procurados e não cumpriram, mas que também não repassaram aos clubes isso. Porque é uma regra da CBF que jogadores que forem procurados para se envolver nesse tipo de esquema avisem os seus clubes, como ocorreu no Vila Nova. Se eu puder, eu posso retomar como é que foi o início dessa operação. Foi justamente esse Romário, que era jogador do Vila Nova, ele tinha sido aliciado para tomar um cartão amarelo. Só que na partida em questão ele acabou nem sendo relacionado, então nem no banco de reservas ele foi. E aí ele foi atrás de outros jogadores que acabaram procurando o presidente do Vila Nova e aí começou a investigação. E me diz uma coisa, Rafa, eu queria entender, você que é uma pessoa que realmente é muito fã de futebol, né, o quão isso tem pego os torcedores, como é que você, não só como jornalista, mas como torcedor, e está conversando com as pessoas, o quanto isso tem sido recebido pelos torcedores que estão vendo aí essas fraudes acontecendo? É muito triste, né, Rafa? Para quem acompanha futebol que nem eu, assim, para quem é apaixonado, é muito triste de uma forma geral, porque você acaba perdendo a fé naquela coisa ali, né, no critério da esportividade, né, da lisura do que está acontecendo. A gente está falando de paixão, a gente está falando de um esporte aí que move tantas pessoas. Tomo a liberdade para falar que atingiu diretamente o meu time, porque o Eduardo Bauerman era zagueiro titular, um dos melhores da equipe. Então, assim, saber que um jogador que era referência dentro do elenco do Santos está envolvido num esquema como esse, mexeu, tirou um pouco deu um impacto. Eu acho que todos os torcedores agora, independente do clube, independente da divisão, estão com aquele gosto amargo, sabe? Estão com aquela desconfiança, porque fica o pé atrás, né? Você não sabe, porque... esse sistema que eles fizeram agora é tão mais sofisticado que não é o resultado até agora, né? Não se sabe, como eu disse, as investigações ainda estão acontecendo, mas aquela coisa de forçar um cartão, de forçar um escanteio, de forçar um lateral, e aí você fica se perguntando, né? Você cai naquela coisa de ficar questionando tudo que acontece a partir daí, você coloca em dúvida tudo que acontece dentro de campo.
E a grande discussão agora, no momento, na verdade, né, que é em torno da possibilidade do campeonato, inclusive, ser suspenso. Você tem alguma informação se essa probabilidade pode acontecer, se isso está sendo discutido? Olha, o ministro Flávio Dino não descartou a possibilidade, mas ele foi bem categórico com relação a isso. Ele falou que é necessário, por enquanto, como eu já destaquei, né? As investigações ainda estão ocorrendo, tem muito material, tem muita coisa para ser apurada, muita coisa para ser investigada, mas ele falou que até o momento é para tratar essa questão como casos isolados. Conforme as investigações forem mostrando e forem comprovados de que é uma situação mais grave, de que há mais pessoas envolvidas, talvez, sei lá, membros de arbitragem, enfim, outros componentes, aí sim passa a ser debatida a possibilidade de suspensão do Campeonato Brasileiro. Até o momento, essa não é uma possibilidade real, mas também ela não pode ser descartada. Ainda ela está ali dependendo de quão grave for a situação. Quem sabe, infelizmente, o Campeonato Brasileiro será suspenso. Uma curiosidade minha, já houve algum momento da história que o Campeonato Brasileiro foi suspenso? Por causa disso, não. Já aconteceu em 2005, que foi, né, a questão da máfia do apito, que alguns jogos, que foi comprovado que os juízes tinham sido corrompidos ali para, né, ajudar uma equipe ou outra, e aí os jogos jogaram de novo, né? Voltaram, as partidas foram refeitas e aí disputaram um novo jogo, foram anuladas aquelas partidas que tiveram a interferência da arbitragem e foram disputadas outras partidas. Até onde eu sei, suspenso o Campeonato Brasileiro não. Já ocorreu alguns escândalos semelhantes de manipulação de resultado na Itália, enfim, clubes que foram punidos com queda de divisão, coisa deste tipo, mas a interrupção do campeonato, até onde eu me lembro, não, Rafa. Valeu, Rafa. Muito obrigado, viu? Que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.